O amor é o poder criador mais vigoroso que temos notícia do universo, segundo Joana de Ângeles. É a vibração de Deus que perpassa todas as coisas do universo. Para Carlos Torres Pastorino, o amor é a reunificação das mônadas no todo, através das unidades coletivas cada vez mais amplas. Para Miramês, o amor verdadeiro que começa a aparecer nos invisíveis pontos luminosos da mente, a refletir na personalidade como cortesia, amabilidade, tolerância, compreensão, caridade, bom senso, etc. Esses pontos, poderão aumentar de tamanho, atingindo toda a área mental, tornando-se um sol se o espírito passar a viver por alegria as leis estabelecidas pela inteligência soberana, nosso Pai e Pai de todas as coisas criadas. Se nós desejamos a cura de nossas enfermidades congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis naturais que regem nossa vida, o primeiro passo é amar, o segundo é amar e o terceiro é amar. Para Leon Denis, acima de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Sejamos todos bem-vindos para mais uma etapa desse estudo, dessas breves reflexões acerca da evolução do pensamento de Joana de Ângeles. Como nós estamos percebendo, a cada dia nós vamos aprofundando e buscando compreender alguns fascículos a mais. E agora temos mais um meio por intermédio do qual você pode nos ajudar grandemente, que é o Valeu, que está na plataforma do YouTube. Vai estar bem no rodapé quando você faz a inscrição. Aí vai estar lá quando você clica no vídeo, vai estar o Valeu. Não importa o valor, importa o seu Valeu. Veja aí como está, como aparece na tela. Então isso é muito importante para o vídeo ganhar proporção, para que ele possa ser compartilhado, ofertado a outros seres que às vezes não assistem aqui diretamente. Como eu sempre digo a vocês, o que faz com que esse vídeo torne-se relevante, em primeiro lugar, é a sua inscrição. Antes da inscrição, a sua audiência. Depois, a sua inscrição. Depois, o seu gostei ou não gostei. O seu comentário, o seu compartilhamento e agora ainda com mais ênfase, o seu valeu. Gratidão a todos e tudo. Em nome do Cristo, em nome de Deus, vamos avançar um tanto mais. Antes, vamos recapitular algumas telas. Essas iniciais foi apenas uma leitura mesmo para que vocês relembrem um pouquinho acerca do amor, também com outros autores. Então, quando Carlos Torres Pastorino narra que o amor é a reunificação das mônadas no todo em unidades cada vez mais amplas, estamos falando do princípio inteligente do universo. Eis Joana de Ângeles e a evolução do seu pensamento. Na obra Plenitude, como já foi lido, o amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta a vida
em todas as suas expressões. Quem é esse psiquismo divino? É um oceano de energia do amor divino, do qual nascem as mônadas, e ao reunificar-se, forma o amor substância. E é aqui que nasce esse amor, depois do psiquismo divino. Então, o amor é o antídoto para todas as causas, só que ele procede do psiquismo divino. Esse fraciona, e a reunificação das frações forma esse amor que a tudo soluciona. Ele sintetiza todas as necessidades do ser e da vida, preenche-as por ser o prolongamento do psiquismo divino, a tudo sustentando e promovendo. Então, mais uma vez, a prova que ele é o prolongamento. Quer dizer, o que sai do psiquismo divino é o que nós chamamos de espírito, mônada, átomo primitivo, partícula primordial e assim por diante. Então, nós já sabemos que é a reunificação dessas mônadas, que é o prolongamento do psiquismo divino, que vai formar o amor, que preenche todas as necessidades do ser e da vida. Porque com o amor substância, gestamos e nutrimos todas as criações. Com o amor lei, que é a sublimação deste, organizamos e mantemos a vida em todas as suas expressões. Em compromissos de amor, antes do amor não existia a criação, porque, exteriorizando-se de Deus, gerou-se o universo. Poderíamos dizer, com outras palavras, antes do amor tal como estamos apresentando, não existia a criação. Exteriorizando-se num ponto em Deus, que é o psiquismo divino. E a partir daí, gerou-se toda a criação a partir dessas mônadas primordiais. Em dias gloriosos, quanto mais a investigação científica penetra na estrutura da forma, melhor verifica ser a mesma uma aglutinação de partículas cada vez menores, até perder-se na energia, que é o ponto de partida para a matéria física. Então vamos refletir. Olhe para você, só para o seu corpo. Imagine dividindo o seu corpo em sistemas. E além dos sistemas, divida-o em órgãos. Agora, os tecidos componentes dos órgãos. As células componentes dos tecidos. As moléculas componentes das células. Os átomos que compõem as moléculas. As partículas atômicas que compõem o átomo. As subpartículas que compõem a partícula primordial no átomo, que é o nêutron. As infrapartículas compondo as subpartículas. A bioenergia compondo as infrapartículas. A energia mental compondo a bioenergia. A matéria mental compondo a bioenergia. O fluido universal compondo a matéria mental. O éter cósmico transmutando-se no fluido universal. O amor gestando o éter cósmico. E antes dele, que é a reunificação das partículas, o psiquismo divino, do qual emergiu o princípio inteligente do universo. Em autodescobrimento, uma busca interior, em sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Então não fica dúvida quanto a isso. A energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Agora eu convido a você tomar fôlego, respirar profundo, tome ar, é a hora do mergulho. Vamos ver com outros autores para respaldar o pensamento de Joana. Para Viana de Carvalho,
quando Joana cita esta tela, em Iluminação Interior, esse psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz, que contém em germe toda a grandeza da fatalidade do seu processo de evolução. E aí ela mostra ainda, que é uma emanação sublime em conflitos existenciais e encontra-se íncito no hálito da vida, quando o psiquismo em forma primitiva mergulha no campo de aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo da evolução. Agora vamos começar a mergulhar nisso. É totalmente impossível evitar-se o processo de contínuas transformações desde a essência cósmica que se fez psiquismo individual, mônada, átomo primitivo, espírito com E minúsculo. Mais tarde, espírito com E maiúsculo, que é o ser pensante, rumando para a sublimidade. Ineludivelmente, o ser, na sua estrutura real, é psiquismo puro, com imensos cabedais de possibilidades. Tudo isso já foi dito, é só para relembrar, para fazer um preâmbulo. Agora vejamos a partir daqui da nossa proposta de iluminação consciencial por intermédio do conhecimento que nos liberta da ignorância e da vivência dele que nos liberta do sofrimento. Vejamos. Para Viana de Carvalho, na obra Atualidades do Pensamento Espírita, por Divaldo Pereira Franco, Deus cria o psiquismo antes da mônada, antes do espírito com E minúsculo, que já é uma forma primitiva de energia em processo de materialização. E a materialização se dá quando se unem dois ou mais. Então, Viana de Carvalho enxerga então esse psiquismo antes da mônada, só para confirmar o pensamento de Joana de Ângeles. Agora veja outro autor, Eb Sajan, em Bases Científicas do Espiritismo. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele é a mônada primitiva, a primitiva substância. Todas as outras mônadas são fulgurações dele, ou, para ser mais exato, nele. Vamos pensar. Vamos voltar aqui com Viana. Então, se Deus cria o psiquismo divino antes da mônada, como nós já vimos com Joana, e essa mônada já é uma forma primitiva de energia em processo de materialização. Então, agora, Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Ele é a mônada, porque nós podemos chamar tudo de mônada. Ele é a mônada primordial, que a tudo integra. Agora, nele, essa primitiva substância vai gestar todas as outras, porque tudo que existe são feito por mônadas. Então, ele é a mônada primitiva, a primitiva substância, todas as outras mônadas são fulgurações nele, ou frações, como nós tentamos dividir o corpo até encontrar a energia primordial. Ainda Eb Sajan. O universo inteiro, corpos e almas, mundos e seres, é formado de mônadas, últimas divisões dos átomos, homogêneas em essência, mas pelo Criador dotadas de certas faculdades, desenvolvidas em graus infinitamente diversos. Respira fundo. Então, o universo inteiro, corpos e almas, mundos e seres, todo esse universo é formado por mônadas. São as últimas divisões dos átomos, porque essa partícula primordial é indivisível. Não tem como dividir. Então, ela é a última divisão dos átomos. Homogêneas em sua essência, porque todas são iguais na sua essência, simples e sem ciência. Recém-saídas do psiquismo divino.
mas pelo Criador, dotada das possibilidades, não das faculdades ainda, das possibilidades de desenvolver todas as faculdades. E elas vão ser desenvolvidas em graus infinitamente diversos de acordo com o contexto. Por exemplo, num átomo, nós vamos precisar mônadas com expertise na criação e gerência dos nêutrons. E as próprias partículas que compõem o nêutron são mônadas menores que se agregaram para formá-lo. Outras, com a expertise dos prótons, outra dos elétrons, isso para a constituição de um átomo. E outras que vão, pelo processo de evolução e promoção, formar a consciência diretriz do átomo. Tudo são mônadas nas suas diversas configurações. E aí você imagina para todas as combinações atômicas do sistema periódico e depois todas as combinações psíquicas na escala dos psiátomos. Sigamos. Ainda o mesmo autor. Assim, as alterações que a mônada sofre são unicamente as evoluções graduais e sucessivas de suas próprias faculdades íntimas. Então, essas alterações que vai sofrendo no íntimo dessa mônada são evoluções graduais que acontecem sucessivamente e as suas próprias faculdades desenvolvendo-se. A semelhança de uma semente que, ao ser lançada na terra, vai morrer na forma e começar a desenvolver os seus potenciais em latência. Antes, ela obedeceu tudo que existia de comando na consciência diretriz de uma árvore ou de um vegetal. Agora, por sua vez, ela vai desabrochar, vai desdobrar, vai desenvolver tudo que ela tem como possibilidade de ser a gerente da próxima árvore, por sua vez. Agora, Pietro Baldi confirmando o pensamento de Ebbe Sajan nessas evoluções e graduações. Em A Grande Síntese. Em cada uma dessas transformações, podeis descobrir sempre a mesma substância que, embora mudando de forma, nada aumenta e nada destrói de si mesma, mas se refina seu modo de ser com qualidades cada vez mais sutis, complexas e perfeitas. Respira fundo. Então, se vimos com Viana de Carvalho que o psiquismo nasce antes da mônada, com Ebbe Sajan que tudo são mônadas que formam todas as coisas, e agora vemos que esta última divisão dos átomos, por mais que ela sofra transformações, é sempre a mesma substância, ela vai mudar de forma ao agregar-se com outras mônadas de ambiente, mas ela nada vai destruir de si, ela não vai ficar menor do que ela é. E também não aumenta. Ela não aumenta e não diminui. Ela vai refinar-se seu modo de ser, as suas qualidades cada vez mais sutis, mais sublimadas, mais complexas pela soma das experiências, e mais perfeitas na sua iluminação consciencial, por mais que seja uma única partícula. Está entendido? Respira fundo e vamos avançar. Agora, para Miramês, em Filosofia Espírita, volume 2, no capítulo 28, Deus é a unidade suprema. Só mudou a forma. Poderia falar, Deus é a mônada suprema. Então, Deus é a unidade suprema. Buscando a profundidade das coisas, vamos encontrar a matéria primitiva de onde saem todas as coisas, vibrando no seio da divindade. E onde é isso? Esse seio da divindade? O oceano do psiquismo divino. Então, Deus é a unidade suprema, que a tudo integra, tudo que existe, existe em Deus, fora dele nada existe.
Se nós formos buscar a profundidade, como nós partimos do corpo físico até encontrar a origem da vida, vamos encontrar essa matéria primitiva, que é o psiquismo divino, de onde nascem as mônadas que formam todas as coisas. Está lá vibrando no seio da divindade. Na mesma obra, o mesmo autor, ela em Deus, essa energia, esse psiquismo divino, é una quando sai de seu campo de força. Se podemos empregar esse termo, porque não sai, ela emana em seu campo de força. A partir daí, se divide como mônadas primitivas, como espíritos com E minúsculo, e pelas condições do próprio ambiente, como eu disse, na criação de um átomo, por exemplo. Compreendendo que, no fundo, é a mesma essência, só para confirmar Laeb Sajan, Pietro Baldi. Porém, tomando expressões variadas, com objetivos inúmeros, obediente ao comando da Suprema Inteligência. Então, retornemos. Então, essa energia em Deus é um oceano indivisível, inicialmente. Depois, vai fracionar-se em pequenas mônadas. A reunificação dessas vai compor o amor e vai formar o éter cósmico. De acordo com as condições, o ambiente, as necessidades da criação de um neutrino, de um lepton, de um quark, de um bóson, de um meson, de um gluon, qualquer partícula, qualquer átomo, molécula, célula, tecido, de acordo com as condições, vai ter a quantidade e a qualificação. Compreendendo que, no fundo, sempre a mesma essência, a mesma mônada primitiva. Porém, tomando expressões variadas, de acordo com a sua união e complexidade, e com os objetivos inúmeros, obediente ao comando da Suprema Inteligência, que é a própria lei. Agora, com Leon Denis, em O Grande Enigma, capítulo 6, Leis Universais, está lá na primeira parte, tudo vem de Deus e remonta a Ele. Poderíamos dizer, tudo nasce ou fraciona-se em Deus e depois se reintegra a Ele. Então, um fluido mais sutil que o éter, que nós chamamos de psiquismo divino, emana, na realidade, emana do pensamento do Criador. Então, veja onde Leon Denis chegou. Então, ele reconheceu que há um fluido mais sutil do que o que nós chamamos de éter cósmico. E emana do pensamento do Criador, que é o Verbo Criador. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então existe um fluido mais sutil do que o éter, que é o psiquismo divino. E veja a sequência do pensamento de Leon Denis. Esse fluido muito quintessenciado, para ser apreendido pela nossa compreensão, em consequência de combinações sucessivas, tornou-se o éter. Então, quer prova mais contundente do que esta, em nosso estudo, quando nós falamos que do psiquismo divino nasce as mônadas, da reunificação dessas nasce o amor, da transmutação desse nasce o éter. Então, esse fluido muito quintessenciado, passando por combinações sucessivas, então, em consequência dessas combinações sucessivas, tornou-se o éter. Onde houver dois ou mais, aí estarei. Então, o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Carlos Torres Pastorino. Antes do amor não existia a criação. Joana de Ângeles. Ele fulgura em Deus. Então, Deus é a mônada primitiva e a fulguração, a emanação do seu pensamento vai gestar o psiquismo divino e vai fracionar, formando as mônadas que vão se reunificar, formando o amor substância, que vão edificar o éter e depois o fluido cósmico e assim por diante. Então, do éter saíram todas as formas graduadas da matéria e da vida.
chegadas ao ponto extremo da descida, que é a matéria física, a substância e a vida retornam ao ciclo imenso das evoluções. Aí transforma em matéria psí. Então respira fundo e vamos lá. Então, se nós vimos que algo mais sutil, que é o psiquismo divino, por suas transmutações transformou-se no éter, desse éter cósmico agora vai sair todas essas combinações. Saíram todas as formas graduadas, de acordo com a união, a expertise, a complexidade, graduadas da matéria, desde a matéria primitiva até a matéria física, para a geração da vida. Chegadas ao ponto extremo de descida, que é o átomo físico, a substância e a vida, porque essa substância está compondo a vida, nutrindo a vida, agora vai remontar ao ciclo imenso das evoluções, vai chegar ao ápice do corpo físico, após passar por todos os reinos, e vai começar um outro processo, que é o que nós chamamos de edificação da consciência espírito, com E maiúsculo. E é uma fatalidade da qual ninguém escapa. Está entendido? Relembrando o que foi feito na parte 2, que teve a sua base na primeira parte. Em Triunfo Pessoal, assim afirma Joana de Ângeles: a psique humana é por demais complexa para ser abarcada de um só golpe, conquistada de uma só vez. Por isso nós estamos indo bem devagar. E a partir de agora, mais devagar ainda, porque aqui foi só um aquecimento. O ser é a soma de muitas reencarnações, nas quais esteve na condição de personalidades transitórias, cujos conteúdos foram-lhe incorporados, formando-lhe a individualidade, o ser imortal. E esse ser imortal, essa individualidade, segundo o que nós encontramos na obra Psiquântico, com Hernani Guimarães Andrade, é esse psiátomo, é que nós vamos usar uma porção para individualizar o espírito. Todas as experiências somadas formaram psiátomos, e agora aglomerados psiátomos, com seus 3 núcleos, bion, o modelo organizador biológico, o elemento que organiza e mantém a vida, o perceptum, as matrizes que vão dar origem a esta vida, e o intelecto, a consciência que vai gestar e gerenciar todas essas matrizes. Primeiro, ela se constrói de baixo para cima, depois a multiplicação das possibilidades de cima para baixo. Então vamos ao estudo. Eu vou tomar água, convido a você a fazer o mesmo. E agora vamos na câmera lenta. Prossigamos. Em autodescobrimento, uma busca interior, Joana de Ângeles assim afirma: remontando-se à origem da vida, nos seus mais remotos passos, lá no psiquismo divino, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus, aglutinando moléculas primitivas, não físicas, e estabelecendo a ordem que se consubstanciou na realidade do ser pensante. Inicialmente é a alma, não o espírito. E vocês vão ver num dado momento Joana falar aqui alma, ali espírito. Então vamos refletir. Então, se nós formos remontar às origens da vida, nos seus mais remotos passos, nós vamos encontrar a presença desse psiquismo divino originado em Deus. Isso já ficou muito claro. Nós vamos remontando do macro para o micro. Pegar o espírito, dividi-lo em Cristos, dividir os Cristos em personalidades, as personalidades em subdivisões, em corpos, subdivisões, até remontar à origem.
desse psiquismo originado em Deus. E já vamos perceber que, formando dois ou mais, vão já dando origem às moléculas primitivas, que, segundo a questão 34A do Livro dos Espíritos, vão formar as moléculas secundárias da matéria física. Nós já vamos percebê-los lá aglutinando moléculas e estabelecendo a ordem para a confecção do éter cósmico, que consubstanciou na realidade do ser pensante, após passar pelo éter cósmico, fluido universal, matéria mental, energia mental, bioenergia, infracorpúsculos, infrarreinos, corpúsculos subatômicos, subreinos, corpúsculos atômicos, intrarreinos, átomos, moléculas, reino mineral e assim sucessivamente. Ainda na mesma obra, etapa a etapa, através de vários reinos, porque não são só os 4 reinos, ou 5, mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, mas são inúmeros antes e após. Então, etapa a etapa, através dos vários reinos, essa consciência embrionária, com a presença de 2 ou mais, desdobrou os germes da lucidez latente até ganhar o discernimento vasto, planificador. Você já tem um discernimento vasto e planificador? Estamos a caminho. Então, etapa a etapa, é o que nós vamos tentar retratar no terceiro livro, as etapas mais minuciadas. Por intermédio dos vários exercícios em vários reinos, essa consciência embrionária, que é a soma de partículas, consciência é compreendida por quantidade e a qualificação dessa quantidade, que nós chamamos de inteligência. Então, etapa a etapa, por intermédio dos vários reinos, dessas experiências, essa consciência embrionária foi desdobrando esses potenciais em latência. Foi desabrochando, porque estava lá os germes da lucidez, foi até ganhar o que nós chamamos de discernimento, que é a consciência em si, a superconsciência, que é o discernimento e não o conhecimento. Só que agora vasto, e não só vasto, planificador. Porque não basta ter o conhecimento, ter o discernimento, que é a consciência, e não ser planificador. Então, agora, além de ser vasto esse conhecimento, esse discernimento, essa consciência, e ainda tendo objetivos de planificar-se na ação, planificando-se por intermédio da planificação da humanidade. Em triunfo pessoal, a consciência é, pois, esse altíssimo valor que o self conquista. É uma conquista do self, integrando todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos existentes na realidade do discernimento, além do conhecimento, dos sentimentos harmônicos com os instintos, na razão bem direcionada. Está compreendendo? Respire fundo de novo. Vou voltar uma tela. Então, a consciência não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento. E vai depender, então, da quantidade, da vastidão desse discernimento para a gente saber o tamanho dessa consciência. Para perceber o que ela pode fazer de planificador ou mecanismo que ela possa criar para planificar-se na ação. Dentro dessa consciência, nós vemos a oração como o mais perfeito mecanismo de planificar-se na ação. E a oração nasce dos desejos, na transmutação dos sentimentos em pensamentos, a força de atração. Então, a consciência é, pois, esse altíssimo valor que é o Self, que é o Cristo interno, integrando tudo
todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos vivenciado nas almas, esses seres psíquicos, existentes na realidade do discernimento, nesse exercício da construção do discernimento. Só que discernimento além do conhecimento. Então, o conhecimento não é a consciência. O discernimento que é além do conhecimento. Eu tenho conhecimento, discernimento só acontece quando eu me torno o conhecimento vivenciado. Não tem como fazer isso antes. E agora, com isso, com esse discernimento, eu posso perceber a harmonia dos sentimentos harmônicos com os instintos. Os instintos são os embriões dos sentimentos. E agora, com esse discernimento, não só com o conhecimento, eu estou vendo isso na prática. Estou vendo de forma harmônica a origem do que hoje é sentimento harmônico. E estou fazendo isso como? Como ser pensante que sou, na razão bem direcionada. E razão é o meu conhecimento, a minha inteligência, o meu poder imaginativo, a minha memória, formando o que nós chamamos de espaçonave mental. E agora, com a vontade, que é o self, que vai gerenciar esta mente, cuja alma está ali para aprender, e a alma vai pensar dentro do pensamento desse Cristo interior, que vai acionar os desejos, que são alavancas que vão mover sentimentos, antes às vezes desarmônicos, para transformá-los em pensamentos. E vai transformar-se na força de atração ou na capacidade criativa para a ação. E a partir dali, o pensamento interage com todas as nossas vivências, com a matéria mental que vai dar forma e vida, incorporando outros seres e com todos os seres existentes na criação. Com essa razão bem direcionada. Querer, saber, amar. Querer é fazer convergir todas as potências, tudo que eu possuo, de acordo com o que já descobri que sou. Agora eu preciso saber, conhecer as forças e as leis que eu estou colocando em ação. E depois saber que o amor vai iluminar tudo isso, vai centuplicar as possibilidades para que eu possa fazer acontecer. Ainda em triunfo pessoal, faz-se necessário, portanto, harmonizar o sentimento com o pensamento, a sensação com a intuição, em um processo de identificação de valores, de que cada qual se constitui, a fim de que se realize a individuação. Aqui está um dos segredos fantásticos nesse processo. Então vamos lá. Então, se antes vimos a harmonia dos sentimentos com os instintos, na razão bem direcionada, agora nós estamos vendo outra coisa. Agora, faz-se necessário, é urgente, portanto, harmonizar o sentimento com o pensamento. Porque o sentimento nasceu do pensamento na linha de ascensão, ou pode ser um sentimento que já está na consciência, fruto do discernimento, que vem para gestar novos pensamentos. E eu preciso ter essa harmonia entre um pensamento que vai gerar um sentimento, ou melhor, um sentimento que vai gerar um pensamento, ou o pensamento que, sublimado, vai formar uma virtude da qual vai fracionar uma pequena expressão que nós vamos chamar também de sentimentos superiores. Então, faz-se necessário harmonizar o sentimento com o pensamento e a sensação com a intuição, porque aqui está o germe da intuição. Porque se o instinto é o embrião do sentimento, a sensação é a embriã da intuição. Porque é quando nós começamos pela sensação perceber de forma primária o que está acontecendo. Eu tenho como se fosse uma espécie de prazer naquilo que estou fazendo.
A memória de tudo isso que está acontecendo é o que chamamos de emoção. O elemento julgador se a emoção é legal, se a sensação é saudável, se o instinto agiu corretamente, é o sentimento. E mais tarde vai transformar-se em pensamento, a força de atração que vai ser regido pela inteligência, ancorado pelo poder imaginativo, para atuar no enriquecimento da memória a partir dos desejos, que são as alavancas que vão fazer acontecer esta criação. Então, não esquecer disso, harmonizar esse sentimento com o pensamento, a sensação com a intuição, porque de acordo com a sensação física, eu posso ter uma intuição por que está acontecendo essa sensação. Se eu não rejeitá-la, se eu deixar ela florescer, vir à tona para que eu possa percebê-la. Assim também, tanto o pensamento quanto o sentimento. Então, se o sentimento dar origem a um novo pensamento, que bom. Mas se for um pensamento superior dando origem a um novo sentimento, que legal também. Então, a sensação vai dar origem à intuição e a intuição vai nos ensinar a compreender essa sensação. Em um processo de identificação desses elementos que compõem o ser, essa identificação de valores que cada qual é constituído, sabendo de tudo isso, agora eu vou realizar a minha individuação, que é tornar-se um ser diferente dos demais, que animam a mesma forma, com comportamentos semelhantes, mas com caráter, honestidade, honradez e assim por diante. Então, individuar-se na ação, eu uso a inteligência, eu tenho um poder imaginativo, eu tenho a capacidade criativa, eu estou na mesma empresa, estou na mesma profissão, mas sou um ser individuado. Faço a diferença. Eu sei por que estou lá. Estou inteiro na ação. Enquanto uns fazem maquinalmente ou no automatismo, eu sei o que faço. Eu penso, eu sinto, eu falo, eu ajo, mas de acordo com o meu planejamento para essa planificação, para essa individuação acontecer. Prossigamos. Na obra O Ser Consciente, somatório de todas as experiências, a individualidade é o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. Então, vamos voltar uma tela. Se eu estava no processo de individuação, no qual eu reconheci os meus valores, a intuição, sensação, pensamento, sentimento e os demais componentes. Daqui a pouco nós vamos ver a necessidade disso. Agora, eu sei que eu sou, como espírito, sou a soma de todas as minhas experiências, nas minhas imensuráveis encarnações, como espírito com E maiúsculo, a individualidade em si, que é o ser pleno e potente, que alcançou a autorrealização. Porque primeiro, ele sabe do que é constituído, autoconhecimento. Depois, ele sabe como ele funciona, de onde ele originou-se, como ele fez para chegar até então. Depois aprendeu a gerar e gerenciar tudo que existe em si. Auto-amor. Agora coloca o seu universo a serviço do seu semelhante, como um mestre, modelo e guia dos que estão na retaguarda. Isso chamamos autorrealização. Eu vou buscar a planificação, ajudando a planificar aqueles que estão no entorno ou até no interno. Então, um somatório de todas as experiências, o espírito imortal, a individualidade, é o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. Na mesma obra, imperecível, a individualidade é o espírito em si mesmo e reúne as demais dimensões e sabe, conscientemente, o que fazer, quando fazê-lo
e como realizá-lo para ser a pessoa integral e ideal. Enquanto aqui nós percebemos, anteriormente a essa tela, tinha um propósito, a individuação. Como resultante, a autorrealização. E agora, esse ser pleno e potente, que é o Espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões, todas as dimensões do ser com seus saberes, ele sabe conscientemente o que fazer na gestação, nutrição, organização e manutenção da vida em todas as suas expressões nele imanentes. Ele sabe quando, onde e como realizá-lo. Para quê? Para ser a pessoa integral, para que tudo nele seja harmônico e também ideal, de acordo com o nosso mestre modelo guia que está na dianteira, Jesus, o Cristo de Deus. Em O Despertar do Espírito, se lá no início Joana de Ângeles disse-nos, em sua complexidade a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino, agora que ela muda a pauta. Na sua imensa complexidade, a individualidade que se expressa através do eu superior enfrenta as experiências das personalidades presentes no eu individual. Toma água. E aproveita para se inscrever se não está inscrito, para compartilhar, para fazer o comentário, dizer se gostou ou não gostou, dar o seu valeu. E nós te agradecemos eternamente. E as nossas redes sociais estão sendo repaginadas, auxiliadas, revitalizadas, com o trabalho maravilhoso da Aline Gonçalves, que está nos ajudando também, juntamente com Neuza Marques, Marcela Lemos, Marcela Lima, Pamela Ulho e etc. Agora, na sua imensa complexidade, se antes tínhamos o self, que era o eu superior, e até certo ponto foi afirmado que era o próprio Espírito, agora estamos vendo que na sua imensa complexidade, essa individualidade que é o Espírito, que se expressa agora através do eu superior. Então ele já é um agente, um intermediário, não é ele que faz as obras diretamente. É ela que fará por intermédio dele. E a individualidade vai enfrentar, manifestando-se através desse Cristo interno, aqui o Deus interno, ela vai enfrentar as experiências, as subpersonalidades, que estão nas personalidades presentes no eu individual, que é o que nós chamamos de personalidade atuante. Aqui está agora. Que ela é a soma de elementos de outras personalidades já vividas, arquétipos do contexto onde encarna e ainda uma infinidade de outras situações no relacionamento com tudo e todos. Então, no sentido mais profundo do termo, o espírito vai expressar-se através do eu superior. Ele é o perispírito, se assim pudéssemos dizer. Esse vai expressar-se através da mente e, por intermédio da mente, vai enfrentar as experiências, porque da mente ele viaja para o sub e para o inconsciente e enfrenta as personalidades presentes no eu individual, que tem um link com esse in e subconsciente. Prossigamos. Na mesma obra, o eu pessoal é muitas vezes confundido com a personalidade, sendo ele mesmo um ponto de autoconsciência pura. Então, se aqui temos a individualidade expressando-se por intermédio do eu superior para enfrentar as personalidades presentes no eu individual, e agora apareceu, além do eu individual, que é a personalidade, o eu pessoal. Então, o eu pessoal é muitas vezes confundido com a personalidade. A personalidade é o eu individual, sendo ele mesmo o eu
pessoal, um ponto de autoconsciência pura. O que é a autoconsciência pura? Daqui a pouco nós vamos ver mais vastamente. É a alma. É o que de melhor o espírito tem, a individualidade tem, em conjunto com o eu superior. Às vezes pode até partir dele, ela aciona o que está nele para enfrentar o que está aqui. Então é a melhor personagem que ele tem para resolver a situação no contexto. Por isso que esse eu pessoal, que é muitas vezes confundido com a personalidade, sendo ele mesmo um ponto de autoconsciência pura. Quer dizer, algo que veio da superconsciência com o maior cabedal para solucionar a situação, para ser o centro da consciência individual, como se segue. Então, ele corresponde ao ego, ao centro da consciência individual, diferindo expressamente dos conteúdos da própria consciência, tais as sensações, os pensamentos, as emoções e sentimentos. Então, esse eu pessoal, que é muitas vezes confundido com a personalidade, sendo ele mesmo um ponto de autoconsciência pura. Agora, ele corresponde ao ego. Às vezes você fica brigando com o ego somos nós. É a alma. É o centro da consciência individual, que é a personalidade. Por ser um ponto de autoconsciência pura, pertencente ao superconsciente, ela é diferente, ela difere expressivamente dos conteúdos da própria consciência individual. Ele é o centro da consciência individual. Consciência individual. Difere porque ele é mais equipado do que as sensações, do que os pensamentos, do que emoções e sentimentos que constituem essa consciência individual, do qual ele é o centro dessa consciência, obediente ao eu superior, que só faz a vontade do superconsciente, da individualidade em si. Ainda na mesma obra, só para dar um ênfase, o eu superior corresponde ao espírito. Então é uno com ele, ao self. Então, você pode chamar de eu superior, ou self, ou Cristo interno, ou vontade. Também podendo ser denominado o espírito como superconsciência. Então, o eu superior corresponde ao espírito, ao self. Ele é composto dos Cristos, que são os selves. Também pode ser denominado superconsciente. Então, o espírito, a essência, a superconsciência, o que é imortal no espírito. Então, o que há de mais puro e nobre, a gema do seu processo consciencial. Tem no entorno dessa gema a parte intuitiva, que é a parte do self. A parte do conhecimento acumulado, que é o eu superior, conhecimento transcendente. E do amor vivenciado, que é o automatismo no espírito. O oceano que nasce as virtudes. É o corpo das vontades. Se aqui é a vontade, vai agir diretamente no corpo das vontades, que é o emocional superior, transformar isso em conhecimentos transcendentes a ser trazidos num processo de descida, só desce quem subiu, para iluminar o consciente, o que é transitório. Então, o eu superior corresponde ao espírito, então está mais para o espírito, está unido com ele, uno com ele, ao self, também podendo ser dominado de o superconsciente. Então, vamos entender agora o que é esta autoconsciência à luz dos ensinos de Joana de Ângeles na obra Triunfo Pessoal. A autoconsciência é atributo que nos permite encontrar o melhor recurso a ser utilizado no intento, no objetivo, na pauta em foco. Então, a autoconsciência
é atributo do Espírito que nos permite encontrar o melhor recurso a ser utilizado naquilo que estamos executando. É um ponto de autoconsciência pura. E quando nós usamos o máximo que está aqui a nosso dispor, como esse ponto de autoconsciência pura, ou vários pontos, porque vários pontos podem transformar-se numa só alma, ou um só ponto agregar valores e transformar-se também. Então agora sabemos que é o que temos de melhor, ou o que pode ser agregado. Ele, como alavanca, é semelhante ao que nós chamamos de magnetismo. Os fótons se unem formando o magnetismo, mas pode ser também o elemento que gerencia ou canaliza o magnetismo. Então, aqui nós vemos o ponto de autoconsciência pura como um atributo que nos permite encontrar o melhor recurso para ser utilizado dentro de tudo que existe no eu individual. E se faltar, eu reconheço que não tem e vem algo da superconsciência a ser incorporado, como nós colocamos no segundo livro. Se o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, ou seja, um ponto de autoconsciência pura é um pensamento que materializou-se. E o espírito pode enviar outros pensamentos para ajudar o pensamento que está em curso. Sigamos ainda dentro da autoconsciência. Trata-se de um processo de amadurecimento psicológico mediante realizações internas e externas contínuas, superando dificuldades e acumulando valores transcendentes que impulsionam para níveis cada vez mais amplos e elevados. Então não é qualquer coisa. Então, trata-se, esta autoconsciência, de um processo de amadurecimento psicológico. Então, o ser psicológico é tudo que existe na alma em si. Mediante o que esse amadurecimento? Realizações internas e com o entorno de forma contínua, porque não dá para pensar sem interagir, interagir sem permutar, evoluir sem relacionar. Então, tanto internas quanto externas, contínuo, não tem como parar, fazendo o quê? Superando dificuldades e acumulando valores transcendentes. Não é só acumular valores. Então, além de buscar esse amadurecimento por realizações internas e externas contínuas, intencionando superar as dificuldades em curso, e com isso acumular os valores transcendentes, não basta ser apenas valores, precisa ser transcendentes. E vai fazer o quê? Que vão impulsionar-me a níveis cada vez mais amplos e elevados. Aí está a essência da coisa. Aprenda apenas a acumular valores, conhecimentos, não acrescenta muito. Agora, acumular conhecimentos, transformá-los em discernimentos, em valores elevados, cada vez mais amplos, que nos possibilita alcançar ou galgar níveis conscienciais cada vez mais expansivos. Esse é o segredo da própria vida e da encarnação que estamos vivendo. Triunfo pessoal, ainda. A autoconsciência define a idade espiritual, o progresso alcançado. Então, se eu tiro de letra na situação em curso, na solução da problemática, então isso vai definir a minha idade espiritual, o quanto eu sou ou possuo e o meu progresso alcançado. Então, quando chega uma coisa que muitos desabariam, de pronto. Nós nos asserenamos, vamos buscar o que já possuímos, reconhecer a nossa ignorância, nos capacitar para tal e resolver a situação sem fugir da pauta. Então, a autoconsciência é também processo de autoiluminação, conquista do infinito, realização plena. A isso chamamos a sublimação, a caridade,
autossublimação ou iluminação da própria alma, que é o centro da consciência individual. Uma autoconsciência é também, rapidamente, num fôlego só. A autoconsciência é atributo que nos permite encontrar o melhor recurso a ser utilizado no intento, no objetivo, no projeto. Trata-se de um processo de amadurecimento psicológico mediante realizações internas e externas contínuas, superando dificuldades e acumulando valores transcendentes que impulsionam para níveis cada vez mais amplos e elevados. A autoconsciência define a idade espiritual, o progresso alcançado. E a autoconsciência é também processo de autoiluminação, por intermédio do qual eu me transformo no próprio gestor da vida, sentindo-me o próprio Cristo se fosse considerar o planeta Terra. Eu amo todas as coisas que compõem a própria Terra, dos mais humildes infra-reinos até a sua completude, e eu faço tudo o que faria Jesus se estivesse em meu lugar, guardado as devidas proporções. Quando ele narra, eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. Eu só faço a vontade dele que está na consciência. Céus é a consciência. Então é também processo de autoiluminação no qual eu me sinto o próprio autor da obra que estou executando, faço exatamente o que ele faria. Então é conquista do infinito cada vez que eu estou encarnado para meu aperfeiçoamento individual e contribuir para a harmonia do infinito. E agora eu vou conquistar a compreensão desse infinito por intermédio da realização plena, a todo momento, em todo lugar. Tome mais um pouco da água. Já deu o seu valeu? Já fez o seu comentário em vídeos que você já assistiu? Já compartilhou? Disse se gostou, não gostou, fez sugestão? Se inscreveu? Visitou as nossas demais redes sociais? Faça isso e desde já te agradecemos imensamente. E após tudo isso, em iluminação interior, a autora assim sintetiza. Deus prossegue criando sem cessar. Lembra com Jesus? Meu Pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Então Deus prossegue criando sem cessar. O psiquismo divino, do qual fraciona-se em espíritos, mônadas primevas, e segundo a lei, elas vão reunificando-se, formando o amor, o éter cósmico e tudo quanto existe. Não cessa, porém, no bípede pensante o grandioso desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo. Antes, alma, e agora, espírito, que avança para a angelitude, para a superação de qualquer expressão no campo da forma, até atingir o máximo de sua destinação. Ser um com Cristo, ser um com Deus. Então veja a maravilha disso. Deus prossegue criando sem cessar, assim como ninguém consegue parar a própria mente. É impossível. Agora eu posso melhor gerenciá-la. Não tem como parar a mente. Então nós estamos criando também sem cessar alguma coisa. 95 mil pensamentos a cada 24 horas, fora as interações com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E nós também prosseguimos, e quem pensa, cria, é responsável por sua criação. E ele não cessa, porém, no bípede pensante, que é a alma, o grandioso desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo,
antes espírito, princípio inteligente, reunião, expertise, estágios. Antes individualizou-se como alma e agora como espírito imortal. Para quê? Ou vai parar aí? Não, ele vai avançar para a angelitude, o despertar da consciência do átomo ao anjo. Para onde mais? Para a superação de qualquer expressão no campo da forma, qualquer situação que a gente pensa que é difícil ou dificuldades. Até atingir o máximo da sua destinação gloriosa. Como eu disse, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E isso, Paulo de Tarso alcançou o máximo para esse planeta. Não sabemos o que será esse máximo quando eu estiver servindo um Cristo que governa o sistema solar. O máximo é ser um com esse que governa o sistema solar. Com um Cristo que governa uma constelação que agrega vários sistemas solares. Outra constelação maior que agrega várias menores. Uma galáxia que integra as maiores e menores. E os sistemas solares, planetas, todos nós. Uma nebulosa que gesta esta galáxia. Uma nebulosa maior que gesta esta nebulosa menor. Que gesta um universo. Então dê asas à sua imaginação. E repetimos a tela de autodescobrimento, uma busca interior. Ineludivelmente, não tem como se iludir. O ser, todos nós, todos os seres, na sua estrutura real é psiquismo puro. Somos uma porção do psiquismo individualizado. E com imensos cabedais de possibilidades, porque não há limitação. Se for para o bem, para o belo, para a justiça, para o amor, para a verdade, para a vida, não há limite. O céu não é o limite. Não existem limitações. E esse psiquismo agora, o mais incrível é o que vai acontecer agora. Porque antes criaram a galinha. E agora deu à galinha condições de pôr ovos. E gerar outras galinhas, outros galos, outros frangos, outros pintainhos e assim por diante. Outras espécies, outros seres da sua espécie. Agora é o psiquismo divino que vai fluir através de nós. Imagina aí, se é ininterrupto por intermédio do nosso centro coronário. Esse psiquismo divino que se fez fluido cósmico, ele penetra todas as coisas. Menos o nosso centro coronário, no qual ele vai ser filtrado, nós vamos adequá-lo segundo as nossas necessidades reais, de ideias, estados de consciência que queremos expressar. Nós podemos canalizar por seu intermédio as inspirações e também a matéria-prima, por conta desse psiquismo que a tudo sustenta e a tudo promove, porque é o próprio Deus. Como lei, e eu posso assimilar uma porção de virtudes para iluminar a minha própria consciência, para vivenciá-las. Ou uma porção de matéria-prima. Então, o psiquismo divino flui através de mim, de nós. O que nos cabe? Conforme o momento de saúde de Joana de Ângeles. Deus sustenta-me, ou sustenta-nos, e conduz-me, ou conduz-nos, em todos os dias de minha vida ou de nossa vida. Então, o psiquismo divino flui através de nós. Deus vai nos sustentar como lei, dar-nos diretrizes, inspirações para conduzir-nos em todos os dias de nossas vidas. E também dando-nos na matéria-prima. Sustenta com a matéria-prima e nos conduz com as diretivas. E o que nos cabe?
se há um fluxo e refluxo de forças que nos percorrem o ser e impulsionam-nos ao prosseguimento. O que depende de nós? Há um fluxo incessante e um refluxo de forças que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento. Qual é a minha parte? Veja qual é a minha parte. De mim, de nós, depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Por isso, o Espírito sabe o que fazer, quando e onde realizar para ser a pessoa integral e ideal. Você sabe? E eu estou buscando esse saber. E a cada dia entendemos um tanto mais. E quando temos consciência de eleger a meta, coordenar os movimentos psicobiofísicos, morais e espirituais, para avançarmos com lucidez rumos aos altos planos de expansões da consciência, nós enxergamos o final do filme enquanto muitos estão assistindo às primeiras cenas. E agora eu tenho algo a ofertar a vocês. Sei que o tempo já avançou. Além das sublimes reflexões. Porque eu pus no singular, mas é no plural. Veja a recomendação em atitudes renovadas. O ser em si mesmo, que é tudo isso que nós vimos, nunca se deve permitir aceitar ofensas por nada que venha de fora. E essa segurança é adquirida pelo empenho de continuar fiel ao compromisso abraçado, constituindo-se exemplo que um dia se tornará imitado. Na essência de si mesmo, cada qual é o que realmente construiu e fixou com a segurança da consciência tranquila. O elogio não lhe aumente a capacidade de produzir, nem a acusação doentia lhe diminua a grandeza pessoal. É uma das coisas mais profundas que encontramos em Joana de Ângeles como um roteiro de vida plena. O ser em si mesmo, que é o espírito, com a sua superconsciência, com a sua consciência individual, como self, com todos os seus equipamentos potenciais em ação. Então, esse ser em si mesmo nunca, não sobrou nada, é nunca. Nunca se deve permitir aceitar ofensas por nada. Não sobrou também fugas. Que venha de fora. E quiçá que venha de dentro também de outros arraiais ainda não promovidos. E essa segurança que nós vamos adquirir para que isso se dê, não mais perdoar por não se ofender, é adquirida pelo empenho de continuar fiel ao compromisso abraçado. Autoconhecimento, autodescobrimento, autoamor, autorrealização, autoiluminação. Ser um com a consciência crística e cósmica internas e externas. Constituindo-se exemplo que um dia se tornará imitado. Creio que, se olharmos hoje, alguém que está na retaguarda está imitando os nossos exemplos, mesmo que errôneos. Mas que um dia possam ser exemplos iluminadores de consciências. Na essência de nós mesmos, em nossa superconsciência, cada um ou cada qual é o que realmente construiu e fixou com a segurança da consciência tranquila. E a consciência tranquila é construída à luz do dever fielmente cumprido. E o dever é lei da vida. E o amor é a alma da vida. E a alma em si só se nutre de amor. E se assim é,
O elogio não lhe aumente a capacidade de produzir. Não vamos esperar que um elogio vai nos aumentar a capacidade. Eu já estou fazendo o melhor, o máximo que eu posso. Nem a acusação, doentia, a calúnia, a difamação nos diminua a grandeza pessoal. Nós não vamos parar para dar atenção a isso, porque nós estamos consultando a nossa consciência e ela está tranquila, porque estamos fazendo o máximo do mínimo que já conseguimos realizar. Agora aqui é o presente que eu tenho para vocês. Um bônus enriquecedor. Só para quem deu o valeu, porque é vendido esse bônus. Pode ser 1 centavo, porque não interessa o valor. Brincadeiras à parte, colocamos aqui, vamos passar rapidamente. Podemos até retomar na próxima etapa para melhor fixação. Veja outro roteiro de vida plena. E as lembranças. Agora, como se fosse uma recapitulação e dando ênfase a um ser muito especial. Encontro com a paz e a saúde. A psique humana tem quase a mesma idade do universo. A alma humana tem quase a idade do universo. Quase a mesma idade do universo. Como ela não disse qual universo, se é um, ou se ela está falando do cosmos, eu vou imaginar apenas do universo do Big Bang, que já é muita coisa para a minha cabeça. Então, a alma humana tem quase a idade do universo. Por mais que seja a sua totalidade como espírito, fracionado aqui representado pela alma. Desde a criação, que o psiquismo passou a formar-se sob o comando da mente divina, conforme falamos. Desde a criação. Poeira das estrelas, o corpo no qual estagia temporariamente, procede das primeiras aglutinações de moléculas, cuja origem há 3 bilhões e 800 milhões de anos, aproximadamente, deu lugar ao surgimento dos elementos constitutivos, como o ferro, o átomo de ferro, o fósforo, o carbono e outros variados. Ora, reunidos no soma, que é o corpo orgânico, com finalidade específica estabelecida pela divina lei. Vou voltar. Então, a psique humana tem quase a idade do universo. Então, a alma tem quase a idade do universo. Não se esqueça disso. Quando você pensar que não é nada, que não é ninguém, como alma, como centro da consciência individual. E a consciência individual é construída pela mente, é a soma da mente consciente, da mente subconsciente, do perispírito e do corpo biológico. E ainda com adendos do inconsciente e da superconsciência. Então, desde a criação, Deus é a criação e é a luz incriada. Então, desde a eternidade, que o psiquismo passou a formar-se sob o comando da mente divina. Deus nunca esteve parado, ou nele nunca esteve nada estagnado. Na obra O Amor como Solução, já que as duas informações anteriores, encontro com a paz e a saúde. Poeira das estrelas. E poeira das estrelas são as mônadas que compõem as estrelas. O corpo no qual estagiamos temporariamente, como almas, ele procede das primeiras aglutinações das moléculas primitivas. E aqui está falando das moléculas materiais, cuja origem dessas moléculas materiais, moléculas físicas, 3 bilhões e 800 milhões de anos aproximadamente já passaram para a formação desse corpo. Que deu lugar ao surgimento de elementos constitutivos, desde os seus sentidos a tudo que nele existe,
Começou a formação dos átomos de ferro, de fósforo, carbono e outros variados, ora reunidos formando as moléculas no soma orgânico, esculpindo as células, tecidos, órgãos, sistemas, com finalidade específica estabelecida pela lei divina. Então, cada coisa em nosso corpo tem uma função e uma especialidade específica. Por isso, não adianta você comer o que o corpo não tem necessidade. E necessidade específica. Ou você capacita a sua alimentação para ter uma função nobre no corpo, ou você apenas está jogando dinheiro fora. Por isso, quando você sabe, você come ou alimenta-se pelo amor, que é a reunificação das mônadas, que pode ser canalizada pelo seu centro coronário. Quando nós sabemos, nós podemos nos alimentar pela luz, pelo ar. Respirações profundas, relaxamentos antes das refeições, alimentando-se pelo pensamento, pelos sentimentos, por todo esse processo de meditações. Um copo tipo americano com água, mastiga meia hora antes das refeições. Você pode nutrir fantasticamente seu corpo, pelo menos em mais de 30%, chegando a 60%. Tudo isso você pode fazer antes de ir para o alimento físico em si. Tem vários processos. Porque cada coisa tem a sua especificidade. E não adianta comer por comer. Estômago cheio não garante nutrição. Horas de sono não garante repouso. Qualificação. Expertise dos elementos. Isso sim. Então, o espírito, nos sucessivos périplos da evolução, foi aprimorando o corpo, até torná-lo delicado instrumento eletrônico dirigido pela consciência, de modo a perceber e vivenciar os nobres sentimentos, a inteligência, que pode interpretar e compreender os enigmas cósmicos, a lucidez, que discerne entre o que deve e o que não é lícito realizar. Continua avançando no rumo do infinito. Porque todo ele vai transformar-se em sentimentos, conforme Joana de Ângeles. Nada se deve perder no organismo, nós vamos ver. Retornando, então o espírito, nos sucessivos périplos, viagens, encarnações de sua evolução, foi aprimorando esses equipamentos. E no caso aqui, o corpo físico, até torná-lo delicado instrumento dirigido pela consciência, porque o espírito conversa com o corpo e o corpo com o espírito. Então a consciência conversa com o corpo e ele com a consciência, independente da alma. De modo a perceber pelos sentidos espirituais e físicos, e não só isso, perceber e vivenciar os nobres sentimentos enviados pela consciência, pela inteligência, que é a expressão da consciência, que está se expressando por sentimentos nobres, consciência, sentimentos superiores, inteligência, e tanto sentimento, consciência e inteligência, por intermédio do cérebro físico, que tem o poder de interpretar e compreender os enigmas cósmicos, e compreender o cérebro físico tem condição de decodificar a consciência, a inteligência, os sentimentos, o pensamento, conforme citado por Divaldo Pereira Franco, quando ele menciona Dana Zohar. Então, interpretar, compreender os enigmas cósmicos, entender o que é a lucidez, que é discernir entre o que deve
e o que é lícito realizar, e continua avançando no rumo do infinito, porque ele está crescendo com a alma, com o espírito. E veja, ainda no amor como solução. Esse corpo faculta o relacionamento humano com o universo de onde procede, desde o psiquismo divino. Com a natureza, que é todas as transformações do psiquismo divino ao imensurável. Com os demais seres sencientes, que têm suas sensibilidades, trabalhando pela própria preservação com os seus instintos e continuidade a partir das sensações, emoções, sentimentos, pensamentos e tudo mais. Então, esse corpo faculta o relacionamento humano com o universo. E nós, porque sem ele, não vamos conseguir nada disso, para entender o universo em torno, ou até interno. De onde tudo procede, desde as suas entranhas, ou nas entranhas do psiquismo divino, da natureza com suas múltiplas expressões, com os demais seres sencientes, trabalhando pela própria preservação, o ser do corpo fazendo isso, e ao mesmo tempo pela sua continuidade, para que ele possa gerar outras possibilidades de vidas, e quando eu retornar no processo encarnatório, eu reunir os demais, os mesmos elementos, com outros somados que eu constituíra. Ainda na mesma obra, há uma interação entre eles, esses elementos, graças ao Espírito que o comanda, e todas as formas existentes, vivas ou não, vibrantes, porém, que podem expressar a compaixão, o amor e o êxtase. Então agora, vamos tomar água primeiro. Então, há uma interação entre esses elementos. Vou voltar aqui para que você perceba lá. Esse corpo faculta o relacionamento humano com o universo. Então, os elementos que estão falando é o universo, a natureza, os seres sencientes, e ainda entendendo a preservação e continuidade. Então, há uma interação entre o universo, a natureza, os seres sencientes e etc. Entre eles, graças ao Espírito que comanda esse corpo e todas as formas existentes nele, chamadas de vivas ou não, mas tudo é vivo. Vibrantes, porém, que podem expressar, por intermédio delas, a compaixão. Porque como que ele vai expressar a compaixão se não tiver os movimentos físicos para que o outro entenda a compaixão? O amor e o êxtase. Como que eu posso sentir o êxtase e o próprio amor, se não tenho esses mecanismos? Está dando para entender? É através dos meus sentidos, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, visão, audição, que eu vou alcançar alguma coisa. Depois, os sentidos espirituais, para o êxtase, para o amor, para a compaixão, porque já não são mais os físicos. Mas se eu não tiver os físicos para tocar, para ver, para interagir, eu não vou sentir isso, essas vibrações no meu próprio ser integral. Ainda na mesma obra, o corpo físico, constituído por aproximadamente 20 aminoácidos e 4 bases fosfatadas, sem diferenças com os demais seres vivos, deve ser orientado de forma a sutilizar-se cada vez mais, alcançando patamares de percepção que lhe transcendam a organização biológica. Tudo que existe no corpo físico vai transformar-se em elementos psi, em sentimentos.
Ele é constituído por aproximadamente 20 aminoácidos. O que são aminoácidos? São elementos, componentes das proteínas ou consciências que orientam elementos menores para a formação delas. Se tiver os elementos menores, esses aminoácidos orientam e agregam. Se não tem, eles próprios se tornam o pão da vida. E essas 4 bases fosfatadas é o que nós chamamos de DNA: guanina, timina, citosina e adenina. E sem diferenças, porque nós temos acho que 2% de diferença de um ratinho, por exemplo, de uma galinha, de um chimpanzé, menos ainda. Então, sem diferença com os demais seres vivos. Então, esse corpo deve ser orientado de forma a sutilizar-se cada vez mais, alcançando patamares de percepção pelos seus sentidos psicobiofísicos, que lhe transcendam a organização biológica e extravasa para outros arraiais, como nós começamos a transmutar setores do próprio corpo em veículos que nos levem para outras dimensões. E veja basicamente do que ele é constituído. Quais são os elementos constitutivos do corpo humano? Isso de acordo com informações que encontramos. Oxigênio, 65%. Carbono, 18%. Hidrogênio, 10%. Nitrogênio, 3%. Cálcio, 1,4%. Fósforo, 1%. Sódio, 0,35%. Enxofre, 0,25%. Outros elementos, 1%. Agora, relembre aqui comigo. Bem pertinho aqui. Do que é feito o oxigênio? Você sabe que ele é constituído de 8 átomos de hidrogênio pesado. Nêutron, próton, elétron. 8. Você sabe onde se originou o átomo de hidrogênio simples, que capacitou-se após nascer do neutrônio para receber outros neutrônios e orientá-los, para tornar-se mais tarde também o radioativo, tendo condição de receber 2 turmas de nêutrons. O radioativo da família hidrogênio tem 2 nêutrons, um próton e um elétron. O pesado, nêutron, próton e elétron. O simples, próton e elétron. E aqui nós temos, na estrutura do oxigênio, 8 hidrogênios pesados. 8 nêutron, 8 próton, 8 elétron. Aí nós vamos vendo na estrutura do carbono a quantidade de elementos somados. A do hidrogênio, se for o simples, vai ter apenas próton e elétron. Se for o pesado, nêutron, próton e elétron. Se for o radioativo, 2 nêutrons, próton e elétron. A estrutura do nitrogênio, do cálcio, fósforo, sódio, enxofre e outros, e tem quase 4 bilhões de anos em nosso planeta que isso começou a ser estruturado em nosso favor. Voltando à obra Encontro com a Paz e a Saúde. A cada segundo morre 30 milhões de hemácias, que são substituídas por outras. Da mesma maneira, em cada 15 minutos, uma parte expressiva do corpo cede lugar a outra substituta, graças à qual a vida prossegue inalterada. Em nosso planeta, a todo momento está entrando e saindo espíritos dos seus diversos matizes, nuances, estágios. E só no sistema sanguíneo, a cada segundo, 30 milhões de hemácias. Imagine, um segundo, 30 milhões de células do sangue, a célula vermelha. E imagine agora 600 milhões
de células em todo o corpo no mesmo segundo, de acordo com Deepak Chopra. O corpo físico tem 600 trilhões e 600 milhões são substituídas. Entra alguém com melhor expertise, aquelas que não atingiram o estágio para permanecer, retornam para recapitular. Ou aquelas que alcançam a promoção, cede espaço a outras que estão chegando. Mas o número, a expertise, a capacitação vai aumentando a cada dia de acordo com o seu gestor. E imagine aí em 15 minutos quantas vidas já foram substituídas. Sem falar com Camille Flammarion, que de um corpo de alguém que está desencarnando. Átomos daquele corpo que está findando a sua experiência já está indo para os jardins das florestas. E numa criança recém-nascida vindo das florestas, dos jardins, para compor os seus cabelos, as partes do seu corpo. Esse eterno ir e vir. Então, a cada segundo, 30 milhões de células vermelhas são substituídas por outras, um processo natural. Da mesma maneira, só que tem um detalhe, se eu não alimento adequadamente, às vezes muitas se vão, aí surge o processo de anemia. E assim, osteoporose, artrose e outras tantas situações. Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, ELA, esclerose lateral amiotrófica e tudo mais. Então sai por não receber promoção, porque o corpo tem autoridade para expulsar a alma, ou o espírito, por um pensamento bem arquitetado, expulsar tudo que for contrário ao pensamento e atrair o que for semelhante. E imagine horas, dias, meses. Segundo Joana de Ângeles, a cada 52 semanas, melhor, segundo a ciência, a cada 52 semanas, todos os átomos do corpo são substituídos por outros. Mas segundo Kardec, a cada 2 meses. Ou Camille Flammarion, em alguns dias, todos os átomos são substituídos por outros. A alegria de viver é a obra. Corpo e espírito constituem uma dualidade que, em síntese, são a mesma unidade da vida universal. O corpo é efeito, o espírito é-lhe a causa. Quer mais alguma prova? Então, o corpo nasce do perispírito, que nasce da mente, que nasce do self, que nasce da consciência. Assim é. Por isso que o corpo é uma expressão do espírito. E pelo processo de promoção após a interação e multiplicação dos talentos, a canalização de recursos, nós vamos levar os talentos multiplicados de volta ao nosso centro consciencial, à superconsciência. Então, o corpo e espírito constituem uma dualidade que, em síntese, são a mesma unidade da vida universal. O corpo é o efeito, que é a materialização do perispírito, que é uma criação da mente, que é uma emanação da consciência. O espírito é a causa desse corpo. Por hoje, é o que tínhamos para vocês. Pedimos desculpas se avançamos muito no tempo, mas não teve como fazer antes disso. E aí, você já deu o seu valeu? E eu posso dizer a vocês, valeu os vários que deram o seu valeu. Os que se inscreveram, os que compartilharam, o seu gostei ou não gostei, o seu comentário. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição e depois
da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.